Então, eu acho que a gente poderia dividir esse momento em... Acho que a gente poderia fazer uma problematização. Acho que foi muito oportuno a leitura. Eu acredito que foi muito legal vocês terem escolhido um dos textos. Na verdade, eu mandei um texto mais teórico e os outros foram mais modelos, assim, que a gente utiliza para elaborar uma revisão integrativa da literatura, né? Eu acho que a gente poderia fazer uma rodada para quem fez a leitura do texto. Eu acho que poderia falar um pouco do que, na verdade, como é que chegou esse texto em você, se ficou com alguma inquietação. E aí na verdade, eu tenho uma apresentação de revisão integrativa, a gente vai conversar sobre essa apresentação, mas eu queria que a gente desse um caráter muito técnico e muito operacional. Acho que é muito mais assim para vocês fazerem mesmo, né? A ideia mesmo é um formato, não seria uma oficina propriamente dita, porque a gente não vai começar hoje a elaborar. Mas, assim, trazer elementos teóricos, compreensivos, para vocês, né, começarem a dar os primeiros passos para a construção da revisão integrativa da literatura. E aí, em seguida, eu acho que a gente pode, né, vocês podem ir fazendo, assim, algumas observações, e aí eu posso apresentar e já fazendo algumas intervenções às perguntas, né, numa ordem didática, porque se for, na verdade, né, eu vou filtrar as perguntas para ver se a gente consegue ir numa ordem cronológica, para não dar, assim, né, para ser mais didático, né, com a apresentação e com fazer da revisão integrativa da literatura. Não sei se a gente pode ficar assim, ou se vocês preferem que eu já comece a fazer as exposições, que aí fica a critério de vocês. Eu posso começar a fazer as intervenções, né, mostrar aqui, e aí à medida que eu vou falando, vocês vão lembrando das dúvidas. Também pode ser essa programação pedagógica, aqui vocês acharem melhor. Então, a gente pode ter a problematização de uma rodada como é que esses textos chegaram, bem como a gente pode também, eu posso começar, e à medida que vocês se sentirem implicados ou com alguma dúvida, vocês podem, né, contribuir comigo nas perguntas. Como é que vocês acham que é melhor? Pronto, gente. Alguém quer opinar aí no chat? O que é que vocês preferem? Alguém que conseguiu ler o texto também prefere? A Amanda está falando que acha melhor para o professor começar, que a gente interfere. Tudo bem, por mim. Pronto. Dá certo. Stalin concorda. Pronto. Então a gente pode ir conversando e o senhor pode... Pronto, deixa eu só compartilhar aqui a tela. Qualquer coisa, tu manda uma mensagem para mim, que eu vou ficar aqui sem contato de vocês, tá? Eu posso ficar, se alguém falar alguma coisa no chat, eu posso ligar o microfone e... Tá bom. Acho que... Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Pronto. Bem, ok. A gente vai conversar um pouquinho sobre uma metodologia de pesquisa, né, que não é nova, na verdade, né? A gente vai ver, e aí eu acho que vocês perceberam nos textos que vocês leram, que não é uma metodologia que foi, na verdade, pensada nessa década, digamos assim. Eu queria só que a gente se situasse, porque quando a gente pensa numa investigação científica, a gente tem que pensar que os objetos e aquilo que a gente, de fato, que foi muito das perguntas de vocês no momento passado, o objeto de investigação, ele em si, ele já traz um pouco de como é que deve ser aquele desenho metodológico. Trocando em miúdos, a pergunta, ela é decisiva também para que a gente possa pensar na metodologia, né? Então, assim, a gente tem que pensar que a nossa pergunta disparadora, ela já traz em si elementos de qual abordagem a gente deve seguir. Quando a gente pensa, na verdade, na estrutura da pesquisa científica, a gente pensa o seguinte: nós temos vários tipos de pesquisas científicas. Quando eu falo de pesquisas científicas, eu estou colocando a pesquisa científica dentro de um lugar
que carece de uma metodologia sistemática, onde tudo tem que ser justificado. Muitas vezes a gente vai precisar fazer provas, mas, no entanto, a gente pode, na verdade, ser refutado ou comprovado aquilo que a gente deseja. E a produção dessa ciência, né, carece exatamente desse procedimento, que não é um procedimento aleatório, à toa, eu quero fazer uma pesquisa, vou fazer de qualquer jeito, e etc. A gente tem que ter o rigor, isso é em qualquer que seja a investigação científica. O rigor da metodologia, o rigor teórico, né, precisa existir. Então, a gente não pode, em nenhum momento, pensar em fazer qualquer coisa de produção científica, eu quero fazer uma pesquisa e fazer de qualquer jeito. Isso é algo que eu falo muito nas minhas aulas de metodologia para os alunos, principalmente alunos da graduação, mas eu ainda encontro, né, em certas pós-graduações, algumas pessoas que também precisam ouvir disso, de que a pesquisa é algo muito sério. E aí a gente precisa ter todo o rigor para fazer isso. Se fosse dividir, a gente teria aquelas pesquisas empíricas, as pesquisas de campo, onde o pesquisador se desloca, ou seja, eu saio do meu lugar e vou investigar in loco. E aí eu tenho várias abordagens, eu posso fazer uma pesquisa com abordagem quantitativa, qualitativa, eu posso ter um mix de abordagem, quantitativa e qualitativa, dependendo do objeto. Lembrando que o objeto é quem determina isso que eu estou falando. Mas também eu posso fazer, que aí eu acho que é muito caro para a área de vocês, principalmente para a área da saúde, das ciências hard. Então, para a medicina, para a enfermagem, para a fisioterapia, para a fonoaudiologia, para a farmácia, que são os estudos de experimentos, os estudos clínicos, a pesquisa clínica dentro do seu rigor, né, que a clínica exige. Então, aí, com intervenções, e aí muito dessas pesquisas, elas se utilizam da abordagem quantitativas, estudos randomizados, os estudos de caso controle, de coortes e etc. A gente tem as pesquisas que se utilizam de documentos, as pesquisas documentais. Então, todo documento que nunca foi, na verdade, investigado, pode ser um elemento, né, um dado, uma informação para gerar pesquisa. E a gente tem as pesquisas de cunho bibliográfico. Quando eu falo de pesquisa de cunho bibliográfico, eu estou falando de bibliografia. Leia-se bibliografia, os artigos científicos, as monografias, os trabalhos de conclusão de curso, os trabalhos de conclusão de residência, as dissertações, as teses. Professor, livro é bibliografia. Por que o livro não entra nesse escopo? Porque o livro, ele, na verdade, ele pode ter sido original, ter sido elaborado por meio de um resultado de pesquisa, mas a grande parte dos livros são teóricos. E a gente utiliza os livros para ajudar a gente a discutir com o que a gente vai achar como resposta. E quando eu falo de bibliografia, quando eu falo da pesquisa bibliográfica, aí a gente tem várias modalidades. Né? Várias modalidades. Tem duas grandes modalidades que a gente utiliza muito na área da saúde, que são as revisões integrativas e as revisões sistemáticas. A segunda, ela pode ser com meta-análise e sem meta-análise. Tá? Nesse momento, eu queria que a gente se distanciasse da revisão sistemática e focasse na revisão integrativa da literatura.
Em alguns momentos, a gente vai poder ter algumas dúvidas com relação a esses dois tipos de pesquisas que se utilizam de bibliografias. Elas têm naturezas metodológicas muito distintas. Tá? Eu não sei, não sei se eu arriscaria dizer a vocês que a revisão sistemática, eu não vou nem falar de com ou sem meta-análise, eu vou falar da revisão sistemática, ela carece de um grupo de pesquisadores. É obrigatório a gente ter um grupo de pesquisadores. E a gente precisa ter um protocolo para que a gente possa fazer uma revisão sistemática. A gente tem muito artigo publicado de protocolos de uma futura revisão sistemática, só para vocês terem ideia de quão laborioso e precisa seguir a padrões né, que é exigido para a revisão sistemática, essa revisão sistemática. Agora, professor, não tem esse rigor com a revisão integrativa da literatura? Como assim? Né? Tem um rigor, sim, metodológico. Mas não tem um rigor de que eu preciso ter um protocolo que já é pré-determinado por instituições de pesquisas, organizações. Aí eu vou citar a Cochrane, que é onde tem, né, manuais de revisão sistemática. O próprio Ministério da Saúde acabou de lançar, ele diminuiu um pouco o manual, mais ou menos ali umas 300, 400 páginas, só de elementos teóricos para você pensar numa revisão sistemática, né? Ainda no doutorado, eu fiz uma disciplina, como ouvinte, foi até no mestrado de nutrição da UES, só de revisão sistemática. Nossa, eu acho que eu nunca... eu digo, meu Deus do céu, acho que eu não sabia nada de revisão sistemática até fazer essa disciplina. Né? Que pena que para nós, que não está sendo gravado, né? Então... Mas, assim, eu queria muito ter tido a devolutiva do professor, que era uma pessoa muito boa do IFCE. E eu estava louco, né? Porque se tem uma coisa que na minha vida profissional, eu gosto de metodologia, né? Então, assim, eu gosto de metodologia, na verdade. Eu acho que a primeira parte, quando defino o objeto, acho que a primeira coisa que eu gosto de escrever é a metodologia. Na verdade, eu sou muito detalhista. Não sei se é porque eu sou muito didático, assim, eu gosto das coisas muito didáticas, então eu gosto da metodologia, porque eu acho que tem que ser muito didático. É como se a gente tivesse que escrever para uma pessoa que nunca viu aquilo. Eu sempre digo isso para os meus alunos. A gente não escreve para os nossos pais. A gente não escreve só para os médicos, a gente não escreve só para os enfermeiros, a gente não escreve só para os pedagogos, a gente não escreve só para os fisioterapeutas, a gente escreve para uma comunidade científica ou leiga que tem acesso à internet, que vai clicar e vai ver seu artigo. Então, você tem a obrigação de ser didático no seu texto, principalmente na metodologia. Né? Então, assim, eu sou uma pessoa realmente muito didática e eu gosto muito disso. Então, eu exijo muito dos meus alunos esse rigor. Hoje mesmo eu estava corrigindo uma dissertação, que amanhã eu vou participar de uma banca, e aí eu já fiquei assim, né, mexido com aquela... E aí você nota, tá entendendo? Porque você tem tanta... você nota que, às vezes, não é nem porque a pessoa não sabe, às vezes é porque precisa dessa coisa didática para você colocar as informações nos lugares corretos, entende? Na metodologia dessa pessoa tem 3 lugares que tem os aspectos éticos. Onde é que você vai repetir 3 vezes aspectos éticos numa metodologia? É para repetir uma única vez. Não precisa ter 3 lugares que falem dos aspectos éticos da pesquisa. Então, esse rigor precisa ter.
tanto na revisão sistemática quanto na revisão integrativa da literatura. Porque são desenhos metodológicos. Então, eu queria que a gente deixasse em suspensão a revisão sistemática. Quem tiver interesse, a gente pode sim estudar a revisão sistemática. Eu acho que é super válido, né, até porque subsidia muito a prática clínica. Né? Quando eu falo de prática clínica, eu estou falando de equipe multi, eu estou falando de médico, estou falando de enfermeiro, estou falando de todas as profissões da área da saúde, que pode se utilizar de uma revisão sistemática para ressignificar a sua prática, ou, enfim, ou criar uma intervenção, uma terapêutica para alguma coisa. Então, a gente vai ficar um pouco no campo da revisão integrativa da literatura, e o texto que eu mandei para vocês é um clássico. Existem outros, mas eu acho aquele texto muito didático, que são de enfermeiras, né? Elas criaram isso em 2008, texto até um pouco, né, fora dos 10 anos, mas eu acho muito didático. Na verdade, eu até já vi outros textos de revisões integrativas, mas eu ainda insisto em falar daqui. Eu só queria que a gente também, antes de mostrar o próximo slide, que eu acho que eu já falei muita coisa do que já apareceu aqui, que vai aparecer aqui, na verdade, eu queria que a gente pudesse ter um consenso com a terminologia, tá? Mas não se preocupe, porque eu tenho certeza que vocês já viram e já leram textos nas plataformas e também nas buscas pelas literaturas, isso. Gente, há quem fale de revisão da literatura como uma metodologia. Tá? A gente já vi trechos. Tipo, análise clínica da utilização do medicamento X para o combate de câncer de próstata. Uma revisão de literatura. Né? Quando eu vou abrir o artigo, eu vejo que eles utilizam, muitos deles, graças a Deus, utilizam uma metodologia que é muito parecida com a revisão integrativa da literatura. E aí eu fico um pouco mais confortável quando eu vejo que tem um desenho metodológico anterior, né? Porque, para mim, revisão de literatura, ela é uma dimensão dissertativa, expositiva, argumentativa e ou descritiva de um tópico dentro de um projeto de pesquisa, dentro de uma dissertação, dentro de uma tese, dentro de uma monografia, de um TCC, de um TCR. É um texto dissertativo, argumentativo, descritivo, expositivo de uma temática qualquer que se refere ao meu objeto. Então, eu estou fazendo aqui uma monografia, vou estudar sobre relação médico-paciente, profissional-paciente, e aí eu quero escrever um capítulo falando sobre a relação do profissional da saúde com o paciente, ou seja, o que tem hoje na literatura com relação a isso. Eu não preciso de uma metodologia para clicar na BVS, para clicar no PubMed, para entrar no Cielo, para ir na biblioteca lá do Paraguaçu, pegar livros sobre relação médico-paciente, né? Pegar o livro do professor Álvaro lá, Habilidades Médicas, onde ele fala ali da comunicação, das habilidades que o médico tem que ter com o paciente. Então, eu não preciso de metodologia, eu pego o livro, eu pego os textos, vou ler, e aí a minha capacidade teórica, e aí o que eu aprendi lá na 4ª série, quando a gente chegava de férias ou voltava de férias, que eu não sei se essa é a realidade de vocês, já que eu tenho um pouco mais de idade, eu não sei, mas toda vida que a gente saía de férias e chegava de férias, a professora mandava a gente fazer uma redação, né? A redação com introdução, desenvolvimento e conclusão, falando como é que foi suas férias. E aí você fazia um texto ali, muitas vezes narrativo, que você contava a sua história, né, de como é que foi as suas férias. É esse texto que se transforma em texto dissertativo, argumentativo, descritivo e ou expositivo dessas dimensões. Então, não é uma revisão
de literatura que a gente vai falar aqui. A gente vai falar de uma revisão integrativa da literatura, como um desenho metodológico. Então, eu quero que a gente primeiro situe-se nesse conceito. Então, nós estamos falando de revisão integrativa. A palavra integrativa, ela fala muito. Então, ela é diferente de revisão de literatura. Mas, professor, a gente está revisando a literatura do mesmo jeito. Sim! Nós estamos revisando a literatura do mesmo jeito, sim. A resposta é sim. A literatura, inclusive nacional e internacional, vai depender da nossa capacidade de ler textos em outras línguas. Ok. Mas não se trata aqui, tá, de algo que não tem uma estrutura metodológica. Eu não posso fazer uma revisão integrativa da literatura de qualquer jeito. Eu não posso. Cada vez que você lê artigos de revisão integrativa da literatura, você vê que tem instrumento para a seleção dos artigos. Você vê que tem um instrumento para a busca dos artigos. Instrumento para escolher quais são os descritores, quais são as palavras-chave, no Dex, no Mesh, em português, em inglês. Então, eu estou falando desse desenho metodológico. Eu não estou falando de que eu vou ler 3 artigos científicos sobre relação médico-paciente aqui. Vou escrever um capítulo, que aí eu posso criar um capítulo. Eu adoro criar capítulos, sou uma pessoa super criativa com relação ao capítulo, né? Sei lá, contornando a relação médico-paciente, e aí você escreve ali umas páginas sobre isso, a partir das leituras que você tem. E ali você vai utilizando somente as regras de citação, as regras de língua portuguesa, né? E do que você vai fazendo de fichamento, não tem uma metodologia, mas a revisão integrativa da literatura tem. Então é disso que a gente vai falar. E o trabalho que vocês vão fazer, que eu achei muito legal, né? Eu acredito, eu gosto muito de ver a empolgação de um grupo de alunos que ainda na graduação querem fazer pesquisa, sabe? Então, acho que foi também por isso que eu me instiguei a ajudá-los e a ajudá-las nesse processo. Porque a gente carece de profissionais da saúde, em especial, que gostem, que queiram, né, produzir conhecimentos, mas produzir conhecimentos para a sua própria formação, para divulgação, né, para ajudar o outro. Então, por isso que, na verdade, eu achei muito bacana quando vocês, de fato, quiseram, né, aprender um pouco sobre isso. E aí, quando a gente fala de revisão integrativa da literatura, né, quando a gente fala de fato disso, deixa eu ver aqui quem está passando, é mais ou menos essa imagem aqui, sabe? Meu Deus, só que aqui são livros, né? Meu Deus, fico olhando aqui o que é, para onde é que eu vou começar, né? Eu tenho, assim, uma gama de publicações. Nós temos aí mais de 4 milhões de publicações, né? Que a gente tem aí no ano de várias temáticas. Então, a gente tem aí as revistas científicas que publicam muito, né? E a literatura vai se expandindo, e aí a gente fica, meu Deus, por onde é que eu realmente vou começar? Enfim, como é que eu faço isso, né? Esse aqui eu acho que eu já conversei, né, as notas iniciais dessa expansão, na verdade, não é uma coisa de agora, né? Não é uma coisa de agora, é algo que vai crescendo, né? Isso vai crescendo pelo enorme acesso, né, à informação que a gente tem, e cada vez mais a gente está tendo aí acesso a grandes bases, né? Nós temos, né, algo muito positivo na Universidade Federal do Ceará, que é ter o acesso, né, a bases sem restrição pelo periódico CAPES. E aí, se vocês não souberem disso, eu vou abrir aqui a página para vocês visualizarem. Então,
A gente tem acesso, e isso é muito bom para a revisão integrativa da literatura, dá um up muito bom na qualidade das bases que a gente vai utilizar, e a gente tem esse privilégio, né? Eu digo privilégio porque nem todo mundo tem acesso ao CAF, né? Que é a central, que é o lugar onde a gente consegue entrar com o nosso login. Eu ainda tenho, mesmo não estando mais vinculado com a Universidade Federal do Ceará, mas uma vez aluno da Universidade Federal do Ceará, eu consigo ainda entrar com a minha senha de doutorado e, ter acesso a todas as bases também. Então, esse acesso muito ampliado vem favorecendo a produção de publicações e de conhecimento, né, por meio de revisões metodológicas. Então, eu não quero que vocês pensem que o fato de ser uma revisão integrativa da literatura, uma revisão sistemática, que ela não vai ter um peso, ela não vai ter uma cientificidade, muito pelo contrário, a gente tem ali uma integração de um determinado objeto, ou seja, você visita a literatura a fim de dar uma resposta a algo que lhe inquieta, no caso, o objeto. E isso você pode fazer por meio de uma revisão. Ou seja, você revisa as publicações científicas dentro de critérios que a gente vai já ver, e ao fim você constrói a revisão. Ao fim você problematiza aquilo. Então está dentro de um tema. As revisões são muito boas porque você já tem ali as respostas sistematizadas sobre aquela temática. Né? A diferença é porque na sistemática a gente sempre tem algo que a gente queira intervir, né? E aí a revisão sistemática ela abrange um leque muito grande de acesso à informação. Então a gente tem que ter ali, olha, um número máximo de publicações para a gente fazer a revisão sistemática, e em diversas línguas, inclusive. Tá? A gente não pode dizer que na revisão sistemática a gente vai só escolher português, inglês e espanhol, porque a gente tem um pouquinho de familiaridade, não. Se tiver um texto em alemão, se tiver um texto em francês, se tiver um texto em japonês, em coreano, enfim, a gente vai ser obrigado a codificar esse texto e incluir ele na revisão sistemática. Não necessariamente a gente precisa na revisão da literatura, né? Então, a ideia é que a gente sistematize resultados obtidos em pesquisas, certo? É integrativa porque a gente fornece informações mais amplas, ou seja, ela integra porque ela vai ter várias vertentes de vários artigos científicos em lógicas distintas sobre o mesmo tema. Aqui a gente pode incluir estudos experimentais, não experimentais, então a gente pode aqui incluir vários tipos de estudos, com a exceção, a gente não encontrou isso na literatura, mas existe uma, na verdade, essa exceção que eu, na verdade, eu criei, né? Eu criei, não. Eu digo para os meus alunos, na verdade, eu nunca li isso em nenhum lugar, até já procurei. Não é legal a gente incluir numa revisão integrativa da literatura artigos de revisão, né? Não tem dizendo que sim, nem tem dizendo que não. Eu não gosto que os alunos incluam revisões dentro de revisões. Eu prefiro que você pegue a revisão que já existe com um tema muito semelhante ao que você quer revisar e você pegue os artigos que foram incluídos. Aí sim, eu acho que fica muito mais legal, até porque a referência está ali para a gente poder, né, acessar. Tá certo? Eu acho que eu quero passar de uma parte mais prática, que é isso aqui, tá bom? E aí eu quero que acho que aqui é que vai começar a surgir mais ou menos, não sei se da parte teórica, né, essa parte mais teórica da concepção, um pouco dessa configuração, se tem alguma dúvida, se vocês têm alguma questão, se eu posso seguir agora realmente o como fazer. Professor, uma dúvida que surgiu que, na verdade, você estava falando dos tipos de estudo, né? Eu anotei aqui a pesquisa documental, bibliográfica e tudo. Por exemplo, nós temos muitos registros de anos de extensão
tanto das consultas de puericultura que nós realizamos, quanto dos perfis pressóricos e glicêmicos das nossas idosas. Aí, a pergunta que surgiu é que, tipo assim, se isso se enquadra como documento que a gente poderia transformar em alguma coisa, ou se, por a gente não ter uma aprovação prévia no comitê de ética, eles estariam inválidos, porque para o comitê eu só posso aplicar depois que eu aprová-lo, né? Na verdade, o que acontece, na minha opinião, né? Existe um projeto de extensão que é institucionalizado. Então, ele existe, ele é institucionalizado. A gente tem no projeto de extensão algumas atividades e tem alguns instrumentos que são aplicados, são documentos. Esses documentos, eles são sigilosos, ou seja, vocês do projeto de extensão que são responsáveis pela guarda desses documentos. Então, vocês não vão poder divulgar isso, porque, na verdade, né, é algo sigiloso, porque tem, inclusive, dados pressóricos de pessoas. Então, na verdade, é um dado muito específico de alguém. Porém, ele é um documento porque, na verdade, ele nunca teve nenhum tratamento analítico. Pelo contrário, ele tinha um tratamento era uma anamnese, na verdade, um diagnóstico que era feito. Vocês conversavam com as pessoas e coletavam algumas informações. Mas vocês coletavam algumas informações porque tinha um fim de cuidado e um fim de formação, não era para pesquisa. Eu imagino. Vocês não vão coletar os dados dizendo que eram uma coisa e vão fazer pesquisa. Não. Eu acredito que vocês não vão usar dessa má fé, com certeza. Mas está guardado, é uma informação, está lá, como um dado, né? Não impede de maneira alguma a vocês de submeterem um projeto de pesquisa ao comitê de ética que vão utilizar esses documentos. Então, não tem. Mesmo ele já coletado, ele já existe. Gente, a gente não pode fazer a pesquisa documental e dizendo assim, olha, eu vou utilizar esse documento aqui, ele vai virar um documento. Não, o documento já existe. Como é que eu vou fazer uma pesquisa, por exemplo, uma ata de reunião, é um documento. Então, eu digo para o comitê de ética que eu vou utilizar a ata de reunião, não estou mentindo. A ata existe, o comitê só vai me autorizar porque, na verdade, deve ter dado de alguém. Então, para mim não ter que voltar para os idosos, pedir autorização a cada um deles, eu vou submeter ao comitê de ética. E quem é o responsável? É o responsável pelo projeto da Liga, do projeto de extensão. É ele que é o responsável pela guarda. Então, ele precisa, na verdade, assinar o termo de consentimento, o termo de fiel depositário. Então, ou seja, você vai assinar esse termo dizendo que você tem responsabilidade sobre aquilo, entende? E não tem problema de submeter ao comitê de ética de maneira alguma, uma vez que já está coletado o dado para fim de pesquisa. Pode acontecer isso. Gente, a gente fez esse monte de coleta e a gente queria, na verdade, elaborar uma publicação científica para trazer esses elementos aqui de perfil. Ok. Então, submete o projeto ao comitê de ética, muito simples, na verdade. Fala que é uma pesquisa documental e aí fala dos elementos que tem no próprio documento de anamnese que vocês utilizaram. E o comitê de ética vai decidir. Só que precisa ter o termo de fiel depositário, né? Ou seja, eu tenho que, de fato, pedir essa autorização. Você vai ser o fiel depositário de pegar essas informações e fazer a divulgação científica. E aí, claro, né, a autorização é dada pelo, imagino eu, que é o coordenador do projeto de extensão. Mas não tem problema nenhum, Nicolas. Na verdade, você pode submeter isso ao comitê de ética tranquilamente, uma vez já tendo coletado o dado, né, o documento. Não tem problema. Entendi. Obrigado. Mais alguma questão teórica sobre alguma outra coisa? Não, por enquanto só tinha surgido essa pergunta. Pronto. A gente vai passear nesses 6 passos aqui que eu queria que a gente, de fato, aqui vai ser o momento da gente realmente tirar as dúvidas.
e a gente compreender qual é o passo a passo de fato, da revisão integrativa da literatura, como é que a gente faz, né? Como é que a gente começa, certo? Então, tem elementos aqui que, na verdade, precisam ter muito cuidado, principalmente na hora da coleta do material, na hora da coleta, né, da busca bibliográfica, certo? Então, a gente precisa aqui, de fato, né, ter muito cuidado, principalmente nesse tipo de coleta, tá certo? Uma coisa que, na verdade, esse artigo não nos fala muito é exatamente nessa parte dessa coleta, mas o artigo ele estabelece alguns critérios lá no artigo, né, no próprio corpo do artigo, ele estabelece algumas questões, né, que a gente consegue, de fato, ver como elemento, tá bom? A gente vai passear aqui em algumas coisas, que aí a gente vai, para vocês entenderem um pouco sobre essas fases. A Mendes, a Silveira e a Galvão, elas preconizam 6 fases. A gente teria que passear nessas 6 fases. Queria que vocês entendessem que essas fases, né, e aí eu já vou voltar aqui para a última, a síntese do conhecimento é exatamente a própria revisão em si. Então, tudo isso vai, todas essas fases vai, de fato, corroborar para o documento da revisão integrativa da literatura. E aí, esse documento, que com certeza que é o que vocês vão querer fazer, tem que ser em forma de artigo científico, né? No formato de artigo científico. Mas isso é um outro momento que a gente pode ter, ou seja, a partir do que eu for achando, como é que eu vou encaixar isso dentro do artigo científico. Isso aí é uma outra oficina que a gente pode fazer de construção de artigo científico, especificamente na modalidade de revisão integrativa da literatura. Mas a gente tem que passear um pouco nessas 6 etapas aqui que a gente vai conversar. Eu já havia falado sobre isso, eu quero reforçar, não existe pesquisa científica sem um objeto de pesquisa, não existe essa possibilidade. Então, não tem nenhuma pesquisa sem objeto. A Mendes fala de tema. Então, a definição de um problema é a formulação de uma hipótese ou questão de pesquisa que apresente relevância para a saúde. Aí ela chama essa fase de identificação do tema e da seleção da hipótese, né? A gente, na hora da saúde, tem, assim, um medo tão grande de que a gente não esteja fazendo ciência, que a gente quer, muitas vezes, né, quantificar coisas que não cabem ser quantificadas. Isso aqui a gente estuda muito pesquisa qualitativa, aí você fica assim meio que incomodado com algumas terminologias. Não que eu não concordo com hipóteses, pelo contrário, né? Mas eu não vou ter só perguntas quantitativas numa revisão integrativa da literatura, inclusive a maior parte delas é uma questão muito qualitativa e que, na verdade, vai admitir narrativas que são trazidas de estudos científicos, não é narrativa verbalizada por pessoas, mas é uma narrativa que tem no próprio documento, o que está descrito no artigo científico é um discurso, é uma narrativa, muitas vezes. Se a gente entender, claro, né, o que é um discurso, o que é uma narrativa, teoricamente falando. Mas a primeira coisa é que a gente defina qual é o problema, qual é a formulação. Certo? Então, qual é a pergunta que eu quero responder? Essa é a primeira coisa. É claro que elas são da área da saúde, são enfermeiras, etc. Ela está dizendo que a gente tem que sugerir um problema vivenciado na prática clínica. Ok, mas não necessariamente na prática clínica. Eu já orientei tanta revisão integrativa da literatura com tantos temas e objetos que fogem da prática clínica, principalmente na área da farmácia, por exemplo. Os da fisioterapia, os da nutrição, até alguns da farmácia, mas tem muita coisa de gerenciamento, por exemplo, da atenção farmacêutica, assistente, não é só a prática clínica, né?
Mas ela está falando aqui que é um problema vivenciado na prática clínica. Eu queria que vocês pensassem no problema de interesse de vocês, seja da prática clínica, seja da gestão, seja da formação, seja de qual for a área do conhecimento ou a especificidade de cada uma das graduações. Eu quero que seja um objeto de interesse. Ou seja, eu me interessei em revisar sobre isso. Então, eu quero que a gente pense numa questão norteadora, tá? Que a gente possa ter uma resposta. Aí eu concordo com elas, uma intervenção específica, ou mais abrangente, examinando diversas intervenções ou práticas na área da saúde ou de enfermagem. Não necessariamente nessas duas áreas, mas eu vou mais ou menos reforçar. Aqui tem, né, porque elas são enfermeiras. Mas a questão da revisão integrativa, ela tem que trazer, tem que focar. Tá? Eu quero uma intervenção, ou algo mais abrangente, é uma resposta, é uma atuação, é a melhor terapêutica, é a melhor prática naquilo. O que é que eu quero, na verdade? A fase 1 é esse momento de descoberta, um momento que eu vou precisar, de fato, dizer assim, menino, o que é que eu quero? A pergunta que eu quero fazer a essas biografias. Lembrem de uma coisa importantíssima. Vocês não vão fazer essa pergunta para pessoas. Vocês vão fazer essa pergunta para bibliografias. Então, vocês vão ter que fazer essa pergunta para dissertações, artigos científicos, na verdade, os elementos que vocês disserem que vocês vão inserir nessa revisão, né? O material que vocês decidirem que vocês vão inserir nessa revisão. Tem 2 exemplos aqui básicos de pergunta, né? Que estratégias de educação em saúde são utilizadas pelos enfermeiros nas consultas de pré-natal? Qual a atuação dos profissionais da saúde da atenção básica acerca dos cuidados com crianças menores de 5 anos? Agora, por que é importante a gente ter uma pergunta bem delimitada? Porque é dela que a gente vai tirar os descritores. E numa revisão integrativa da literatura, as palavras-chave, elas são, talvez, a parte mais importante da revisão integrativa da literatura. Porque se você não souber ou não tiver a palavra-chave correta e assertiva, você não vai conseguir achar os artigos para responder essa pergunta. A primeira pergunta do trem A tem estratégias de educação em saúde que são utilizadas por enfermeiros de consultas pré-natal. Então, quais são as categorias que tem nessa pergunta? Educação e saúde é uma categoria, enfermagem é outra categoria e cuidado pré-natal é uma categoria. Então, eu tenho 3 categorias aqui que, se eu pegar esses 3 descritores e aí eu jogar nas bases que, de fato, eu vou escolher e fazer as combinações, eu vou ter, possivelmente, publicações, referências, fontes que eu possa responder ao que eu estou me referindo aqui, quais são as estratégias de educação em saúde, né, são utilizadas pelos enfermeiros nas consultas de pré-natal. Então, se eu não tiver a pergunta certa e dessa pergunta extrair as palavras-chave que estão ali já descritas no MESH e no DEX, eu não vou conseguir fazer, não vou conseguir achar as publicações do meu interesse. Então, preciso, na verdade, da pergunta já tirar os descritores. E aí a gente vai ter um desafio que é encontrar as publicações que realmente falem sobre isso que eu quero responder. Porque muitas vezes a gente pode fazer o truncamento, já a gente pode falar sobre isso, truncamento é combinação. O termo técnico é truncamento, onde eu utilizo os operadores booleanos, o AND, o OR e o AND NOT, né? Então, são os 3 operadores booleanos que a gente utiliza na combinação dos descritores. Então, na verdade, quem é que vai me dar essa resposta? Quando eu truncar educação e saúde, AND enfermagem, AND cuidados pré-natal. Então, possivelmente, eu vou ter ali publicações que falam das 3 coisas.
E aí, possivelmente, em alguma parte do artigo, e aí a grande parte das revisões são realmente revisadas nos artigos científicos, eu tenho ali estratégias de educação em saúde que a enfermagem utiliza nas consultas de pré-natal. Mas isso quando eu tiver as palavras, na verdade, as palavras-chave corretas e que tem relação com o meu estudo. Professor? Pode perguntar. Pronto, aí uma dúvida sobre isso. Que assim, por exemplo, a gente partiria da pergunta para ver quais são as categorias e, eventualmente, as palavras-chave. Mas nesse caminho que eu percorrer, existe um número de palavras-chave que diz assim, não, essas são muito poucas ou essas são muitas, entendeu? Tipo, essa nuance, assim, de... Existe algo... Sim, existe. Primeiro que a pergunta ela não vai ser uma pergunta também tão extensa. Vocês estão vendo que eu coloquei 2 exemplos de perguntas muito simples, muito pequenas, mas muito claras, na minha opinião. Eu responderia essas 2 perguntas com revisão integrativa da literatura. Então, a pergunta não pode ser muito extensa, porque senão você vai se perder. E aí você não vai focar. Ela tem que ser bem abrangente, não sei se vocês perceberam. Eu estou falando de estratégia de educação em saúde nas consultas de pré-natal. Eu não estou dizendo onde é a consulta de pré-natal. Eu não estou dizendo que a consulta de pré-natal foi feita no Nordeste, foi feita no Brasil. Não, é consulta de pré-natal. Então tem que ser generalizado. E aí eu, na verdade, né, é uma sugestão minha de fato, mais de orientador de trabalho de revisão integrativa da literatura, que ela não tenha menos de 3 palavras-chave. E que ela não ultrapasse 5 palavras-chave, entre 3 e 5. Por quê? Porque senão fica uma coisa muito gigante, fica a especificidade da especificidade, e muitas vezes vocês vão perceber que numa base que vocês escolheram, o mecanismo de busca vai ser diferente. Ora, gente, quando a gente traduz para o inglês, do português para o inglês, já dá diferente. Então, a gente já tem que saber qual é o termo, né? Qual é o termo mais utilizado em inglês para educação em saúde? Health Education? Health Technique? Enfermagem é ok, né? Nurse, então tá de boa. Então, não é composta a palavra, né? Enfermagem, nurse. Agora, educação em saúde, ou seja, então, quanto mais palavras-chave que vocês tiverem que ultrapasse a 4, digamos assim, vocês vão precisar fazer buscas muito aleatórias de combinações. Porque o inglês, muitas vezes, não é a mesma coisa do português. E eu acredito que, no mínimo, a revisão integrativa que vocês vão fazer vai ter, sim, acesso aos textos em português. Em inglês. Então, assim, pelo amor de Deus, a gente vai precisar incluir na revisão textos em inglês. A gente tem muito mais literatura do que o português, isso é fato, não vou mentir. E aí a gente vai ter revisões muito mais consistentes, com a literatura mais abrangente. Mas se eu fosse responder, na verdade, ousar responder essa pergunta, eu diria que entre 3 e 5 palavras-chave. Tá? Mais do que isso, menos do que isso. Não acho que é possível, né, para fazer uma boa revisão. Uma fase 2, na verdade, é critério para incluir, critério para excluir, amostragem, busca, né? A gente precisa ter um padrão de busca, né? Então, eu tenho que de fato, né, após identificar as palavras-chave, tenho que decidir como é que vai ser essa busca. É claro que a primeira coisa que a gente tem que fazer é decidir quais são as bases de dados que a gente vai utilizar. Certo? Então, eu preciso, de fato, dizer quais são essas bases. Então, quantas bases, professor? Gente, o máximo de bases que vocês consigam.
Lembrando que tem muitas bases que é um critério, né? Vai ser um critério de exclusão, claro, que é a duplicidade, mas a gente sabe que tem muitas bases que os artigos eles são publicados em mais de uma base, né? É claro, eu não sei se vocês sabem, mas esse é o critério. Então, um artigo que eu publico, por exemplo, na revista A, essa revista ela pode estar vinculada à base de dados do Cielo, à base de dados do Medline, à base de dados do PubMed, à base de dados da EBSCO. E aí esse artigo, claro, utilizando os critérios que a gente vai escolher, ela pode estar nas 4 bases. E se eu escolher as 4 bases, esse artigo vai aparecer nas 4 bases e vai entrar naquela numeração. Então, eu vou precisar, claro, e aí eu acho que eu até mandei, não sei, depois o Nicolas vai confirmar, eu acho que eu mandei um texto sobre o Prisma. Eu acho que eu até mandei, não sei se foi em português, se foi em inglês, a utilização do Prisma, que é exatamente da seleção de inclusão e exclusão dos artigos, que é ali onde a gente vai, de fato, funilar quantos artigos a gente vai utilizar na revisão. É muito importante. Eu não dispenso de maneira alguma uma revisão integrativa da literatura que não tenha um prisma. É uma das formas mais didáticas. Tem muitos exemplos, tem muitas pessoas que fazem vários exemplos, sim, não recrimino, mas o prisma é didático, sabe? O prisma ele já tem ali uma lógica de inclusão e exclusão das publicações. Mas o que eu estou falando é que, de fato, a gente tem que criar critérios para incluir e excluir os artigos dentro daquelas bases. O que a gente vai ter aí no PubMed, a depender da combinação que a gente faça, o PubMed é uma base gigantesca, Periódicos Capos é uma base gigantesca, a EBSCO, que eu vou sugerir para vocês, é uma base gigantesca. Então, se você for colocar ali, né, os termos em inglês relativos à educação e saúde, à enfermagem e a pré-natal, aí vai ter 1 milhão, né, 1.500.000. As buscas são dessas naturezas. Não se espantem, mas a busca é nesse nível, tá? Nessas bases maiores. Por isso que tem que ter critério de inclusão e exclusão, porque eu não vou ler 1 milhão de artigos, né? Eu vou funilando até encontrar os artigos que, de fato, vão ficar para uma leitura, né? Aliás, não é nem para leitura completa, porque dentro dos critérios ali já tem que ter leitura completa, né? Na verdade, eu escolhi 6, mas os 6 eu já havia lido. E eu já vi que tem respostas à minha pergunta norteadora. Então, a última parte do Prisma, se vocês tiverem tido curiosidade de abrir esse sobre o Prisma que eu mandei para vocês ali, artigos incluídos na revisão ali já tem que ser o checkmate. Ali é os artigos que eu vou realmente me debruçar para as etapas seguintes da revisão integrativa, que é a interpretação dos dados. Definição das informações, ou seja, quais são as informações que eu vou retirar desses artigos. O que eu vou extrair desses artigos. Né? É claro que entre a fase 2 e a fase 3... fase 2 e fase 3, a gente tem que ter ali um critério de escolha também de avaliação desses artigos. Então, tem muito revisor que, de fato, aplica um instrumento de revisão do artigo. Ou seja, sabe que esse artigo é legal mesmo? Será que ele é científico? Entende? Então, eu já tenho que ter ali um critério. Eu não sei se eu coloquei nessa apresentação. Não, é aqui no ponto 4. Então, a gente já vai ter que fazer essa definição dos dados que vão ser extraídos. O que eu vou retirar? Né? O que eu vou, né? Na verdade, o que eu vou, extrair desses artigos? O título, o objetivo, o resultado, que é o obrigatório, que é o que responde à pergunta de partida. Eu vou trazer algum elemento da conclusão. O que eu vou tirar desses artigos? Porque na fase 4 é a avaliação. Entende? Quando eu, primeiro, recapitulando até o 4, tem uma pergunta de partida. Escolha as bases, os descritores, os critérios, né, de inclusão. 3, eu
digo o que eu vou retirar desses artigos, ou seja, eu tenho ali um instrumento que eu vou criar para retirar. E aí eu finalizo o Prisma na fase 4, quando eu já estou com os artigos incluídos, aí é que eu tenho que fazer a avaliação crítica dos artigos que vão ser, de fato, né, incluídos. Digamos que saiu aí 7, ou 8, ou 9, ou 10, que também é um número muito... Eu não sei dizer, nem preciso dizer qual a quantidade de artigos que tem que ser incluído. Mas quando está ali no final do Prisma 10, então 10 artigos, vamos conferir. Então a gente vai ter que avaliar, na verdade, a íntegra dos 10 artigos. Por isso que é bom fazer de pares. Como vocês são muitos, vai ser muito legal essa atividade. Muito legal mesmo. Por quê? Porque vocês vão se dividir em duplas para pegar os 20, 30, sei lá, quantos artigos caírem lá, que são potenciais artigos para revisão integrativa. Então, vocês vão criar um critério e cada dupla vai avaliar separadamente esses artigos. Não precisa ser também tantas duplas, porque senão vai demorar muito essa fase, mas isso é uma fase importantíssima. Uma publicação científica que você disse, que você avaliou os artigos que foram incluídos utilizando o instrumento, tu é doido, rapaz, isso é primoroso. E aí você fica com par, e aí eu leio o artigo, fulano não lê. A gente marca uma reunião. Aí eu digo, fulano, lê o título do artigo, né? Taranana. Qual foi a nota que esse artigo teve nos critérios de avaliação? 7. Aí ele diz 3. Opa. 3 e 7. Tem uma divergência muito grande. Porque aí a gente vai ter que determinar o ponto de corte, né? 7 no ponto de corte é legal, bacana. O artigo dá para ser incluído. Mas 3... Então, a gente vai ter que voltar para o artigo e voltar para o instrumento. Eu tenho que voltar com você, vamos lá. Título, tá adequado? Tá. A introdução, você vê que ele realmente trouxe objeto, contexto, referência atualizada, tá. Desenho metodológico, aí é onde tem o maior peso do artigo. Olha como a metodologia ela é importante. Aí o desenho metodológico, não, aí é que realmente tem que ser avaliado. Ou seja, o delineamento está correto, os sujeitos foram recrutados, passou pelo comitê de ética, o instrumento está bem elaborado. Então, essa análise precisa ser feita. Aí a gente pode fazer a pergunta, mas professor, como é que eu vou analisar uma coisa que eu não sei? Muitas vezes não tem um conhecimento vasto em metodologia, em desenho metodológico. Então, a gente cria um outro tipo de instrumento que você tem a capacidade de analisar. A gente tem muitos instrumentos para analisar artigo. Muitos. Você pode escolher qualquer um deles dentro da sua capacidade cognitiva. Ou a gente pode ter um expert. A gente pode convidar os professores para avaliar a metodologia. Professor, uma dúvida. Nesse momento de avaliação dos artigos, a gente vai ler os resumos e só depois ler eles completos? Como é que é esse processo? Não, tem que ler completo. O resumo a gente lê se a gente está achando que vai incluir muitos artigos e que a gente está incluindo aí um monte de bases. Eu já fiz esse movimento, a gente tem até que retomar. Estou, na verdade, elaborando 2 artigos de revisões com a equipe da Fiocruz. A gente tem até que retomar isso dentro da minha vida. Porque tinha muitos artigos e a gente foi avaliando por pares o título e o resumo. Quando tem muito que você tem dúvida, você avalia primeiro o título, depois o resumo, depois o artigo completo. Eu estou falando da fase de avaliação de estudos incluídos, aquela fase que você já acha que aqueles 10 artigos estão perfeitos. Ou seja, gente, eu acho que a gente encontrou os 10 artigos, a gente encontrou os 20 artigos, a gente encontrou os 30 artigos. Eu acredito que eles vão responder a nossa pergunta de partida. Beleza, vamos avaliar. Aí tem que ler na íntegra. Porque, ó, aqui é um tipo de instrumento, ó. As perguntas que poderiam ser feitas para o instrumento.
Qual é a questão? Qual é a base? Por que a questão é importante? Como eram as questões de pesquisa realizadas? A metodologia está adequada? Os sujeitos selecionados? O que a questão da pesquisa responde? A resposta está correta? Quais as pesquisas futuras? Então, eu tenho que ler. Aqui é subjetivo, tá? Eu trouxe perguntas subjetivas, mas isso é uma escala de Likert. Isso pode ter sim ou não, talvez. E aí, claro que os instrumentos, eles por si só dizem qual é a veracidade, né? Ou seja, quantidade X de sim, quantidade X de não. Os instrumentos por si só, eles já vão dando direcionamento do resultado, de qual se o artigo é bom ou se o artigo não é bom. E o grupo também pode decidir o ponto de corte. O grupo pode decidir, não tem problema algum. Se tem um rigor muito alto, o ponto de corte pode ser 8, pode ser 9, depende do rigor que a gente vai querer para a revisão. Mas essa avaliação é daqueles completos, que quando eu estou com dúvida, por exemplo, eu posso estar na dúvida num elemento anterior à inclusão, na elegibilidade ainda, né, do prisma. Então, eu posso ali dizer, vixe Maria, gente, eu estou achando que eu estou colocando artigo demais. Aqui colocando os critérios, aplicando o critério de inclusão e de exclusão, gente, ainda estou achando muito artigo. Tem alguma coisa errada. Bora visitar esses artigos, mas aí pode ser já pergunta, gente, mas são 200 artigos. Bom, esses aí eu preciso ler o texto completo, professor? Não. Aí esses daí eu avalio o título e avalio o resumo. A gente já pode ter uma ideia aí. E nunca desprezem, vão guardando nas pastinhas, sabe as sobras? As sobras, vão guardando nas caixinhas. Um dia vocês precisam desses artigos. Entendi. Né? Então, assim, vai guardando, e aí pronto. Aí, não, vixe Maria, gente, realmente, 200 artigos. Estou vendo aqui, gente, que no máximo aqui eu ficaria com 50. Beleza, então. Vamos descer nos 50. E vamos ler o texto na íntegra. Qual é o foco? Qual é a visão? Além de responder essas perguntas para avaliar, responde a minha pergunta de partida, eu tenho elementos para a minha pergunta de partida, foco na pergunta de partida. Pelo amor de Deus, foco. É a mesma coisa que você está perguntando para alguém, para uma enfermeira ou enfermeiro. Quais são as estratégias que você utiliza nas consultas de pré-natal? Primeiro que já estimulo, faço uma problematização com a gestante, depois eu vou pesar, aí eu sempre tenho um mimo ali, dou para a gestante. Então, assim, é a mesma coisa que está perguntando para a pessoa, só que eu vou perguntar para o texto, para o artigo científico. Então, eu tenho que ler no artigo científico, meu Deus, cadê, onde é que está aqui a estratégia? Opa, está aqui, ele fala que a estratégia que o enfermeiro utiliza é assim, deixa a consulta agendada, quando está perto, manda um WhatsApp para a gestante já volta, quando a gestante falta, ele manda o agente comunitário de saúde buscar a gestante, ele já combina com o médico que a consulta dela do pré-natal com ele já é tal dia. Isso são estratégias de cuidado do pré-natal, que devem estar no seu artigo, possivelmente. Então, essa fase é análoga a fase da pesquisa de campo, quando eu saio de casa com um gravador para entrevistar alguém, ou, no caso da pesquisa quantitativa, quando eu saio de casa para, de fato, aplicar um formulário ou entregar um questionário para alguém e escrever, optar lá com coisas objetivas. É a mesma coisa na revisão integrativa da literatura. Só que eu não vou fazer uma avaliação com a pessoa que eu vou perguntar, porque, assim, na pesquisa qualitativa eu vou entrevistar, e se não tiver elementos teóricos discursivos, então eu não vou desprezar aquela entrevista, e aí, como a gente geralmente tem uma quantidade mínima de entrevistados, se a gente for pelo critério de saturação teórica, a gente sabe que a gente pode saturar ainda, então eu vou entrevistando, até que, na minha concepção e na minha reflexividade, eu já tenho a resposta que, de fato, né, condiz com os objetivos do meu estudo. Não é um estudo mais amplo que eu estou falando, né?
tem objetivo geral, objetivos específicos. Mas essa fase é análoga. Do mesmo jeito que eu vou perguntar para uma pessoa, eu vou perguntar para o texto. Por isso que não é uma coisa simples. Os meus alunos... eu fico assim pensando, porque às vezes a gente pensa, né? Tipo assim, eu tô falando de anos que ministro disciplinas de metodologia. Ai, meu Deus, chega no final da especialização. Olha, eu sofro isso na residência, tá? Na residência múltipla, na residência médica. Aí, só que eles vão perguntar para a pessoa que é mais criteriosa em metodologia. Então, eu sinto pena, porque eu não, professor, porque eu quero acabar logo, assim, sabe? Eu disse, não, meu amor, mas não é assim. Aí, o texto que eu mandei para vocês, eu mando triplo para eles. Tipo assim, mando 50 textos de revisão integrativa da literatura. Pronto, lê esses 50 textos aqui, olha aí qual é o modelo que você quer. No instante, ele desiste de fazer revisão integrativa da literatura. Eu estou brincando, não é com medo, não. É porque a gente tem que ter rigor. Não é porque é uma revisão integrativa da literatura que a gente tem que fazer de qualquer jeito. Não é porque você vai estar aqui no seu lugar, sentado na sua mesa, no conforto do seu quarto, com o seu computador, com a internet, que é mais fácil. Gente, tem o mesmo rigor de pesquisa de campo, de pesquisa empírica, de colocar o ratinho, uma droga no ratinho e ficar observando se ele vai morrer ou não. É a mesma coisa. É o mesmo rigor. Diferente estratégias metodológicas. O mesmo rigor que eu fico ali olhando no laboratório, o camundongo reagir a uma droga que eu apliquei e anotar, é a mesma coisa na revisão interativa da literatura. Toda busca que eu fizer, eu tenho que anotar. Eu tenho que colocar o site, eu tenho que fazer aqui, eu tenho que anotar os desafios, eu tenho que, quando eu trunquei a palavra cuidado de enfermagem com enfermagem, na base A, eu encontrei 70, na outra eu encontrei 80. Por quê? Porque essa base é maior. Está entendendo? A gente precisa ter esse mesmo critério. A parte, sim, que é a parte de interpretação dos resultados, que é exatamente quando a gente já fez toda essa parte de coleta de dados, que a gente já fez tudo isso, e a gente vai começar realmente a fazer as discussões a partir da pergunta de partida, ou seja, é aí eu pegar os resultados dentro de um quadro que eu vou escolher e vou interpretar, e aí eu vou problematizar, porque... Olha, gente, imagine, não é só responder a pergunta de partida. A gente está construindo conhecimento, então eu tenho que problematizar. Essa parte da problematização, eu tenho que interpretar os resultados. Eu achei os resultados aqui sobre esse determinado tema, ok, mas vamos problematizar essa parte da discussão. E aqui, a parte da discussão, a parte da interpretação. A interpretação dos resultados é mais a hermenêutica, porque a palavra interpretação vem mais de hermenêutica, aquela coisa descritiva, mas precisa da parte teórica de análise de discurso, ou análise de conteúdo, ou a hermenêutica crítica dialética não vai caber na revisão integrativa da literatura, não. Bora ficar na análise de discurso e análise de conteúdo, eu acho que é mais fácil para a gente, tá? E aí tem que entrar e tem que se juntar com a interpretação, ou seja, já estou aqui escrevendo meu artigo científico, já achei esses resultados, agora eu vou interpretar. O que foi que eu achei, quais foram as estratégias utilizadas pelos enfermeiros, foram essas. Então, o que é que eu problematizo a partir daí? Ou seja, olha, a pessoa utiliza aplicativo de mensagem instantânea, que legal, olha aí que coisa boa. Beleza, então... vamos problematizar. É importante que o enfermeiro faça isso, é legal, é importante quando o enfermeiro dialoga com o médico, já diz para ele, consulta de pré-natal, é importante quando ele fala para o médico que é importante que ele receba a gestante, mesmo que tem as consultas programadas para o médico, para o enfermeiro, tais meses são relativos para o médico, tais meses para o enfermeiro. Você sentar com o médico e dizer assim, olha, sabe fulano, a gestante, olha, tá assim, eu não tenho que na última consulta tu viu o pé dela muito inchado, e aí eu fiz a verificação da pressão arterial dela, achei muito... Não, então se na próxima consulta, veja, falei da alimentação. Então, essa problematização precisa estar existente dentro da revisão integrativa da literatura. E não é a análise com somente os artigos que foram incluídos na revisão. A análise tem que ter outros artigos que não foram incluídos na revisão, para trazer discussão
desses próprios artigos. Eu tenho que ampliar a minha revisão integrativa. Os artigos foram incluídos na revisão integrativa, mas a discussão, para ajudar nessa interpretação dos resultados, eu preciso trazer de outros artigos. Mas, professor, o próprio artigo que foi incluído já tem discussão. Ótimo, perfeito. Pois desça nas referências desse artigo, busque essas fontes e converse com elas. Mas não copie a discussão que está no artigo, que está incluído na revisão. Professor, posso agrupar? Olha, eu estou vendo aqui que dos 15 artigos que eu vou incluir na revisão, 5 deles falam da mesma estratégia. Perfeito, fica mais linda ainda uma revisão integrativa da literatura categorizada. 5 artigos falam disso, 3 artigos falam disso, 2 artigos falam disso e 4 artigos falam disso. 4 temas apareceram nisso. Olha que coisa mais linda. Essa parte categorizada, eu acho a coisa mais linda. Eu tenho poucos alunos que fazem isso, mas na verdade, eu estimulo a criatividade deles. Eles fazem da maneira que eles conseguem. Eu não vou exigir isso de ninguém. Pelo contrário, né? Gosto de ver eles ousando nas questões. Eu acho ótimo. Eu tenho alunos realmente que... Eu tenho um aluno da graduação que saiu da graduação com artigo publicado, de revisão interativa da literatura. Do negócio que eu não entendo nada daquela droguinha ali, né? Deu uma travada. Vocês estão me ouvindo? Não sei se o professor caiu. Esperar destravar. Gente, quem é que... Vou só fazer uma listinha de quem é que tinha se inscrito para fazer pergunta. Tinha mais alguém no chat? Vocês... Eu tenho no chat, amiga. Tu, Elário e a Miriam. Esperar. Camila, amiga. Só te respondendo, porque a Camila tinha perguntado. Pronto. Voltei. Eu caí na hora do último slide. Mas foi uma coisa. Buf! Não sei se deu para vocês ouvirem a última coisa do último slide. Deu sim. Mas, pode continuar, Nicolas. Não, é porque a gente estava se organizando, porque os meninos estavam mandando mensagem dizendo que quem queria fazer alguma pergunta, a gente estava só fazendo inscrição para saber a ordem de quem perguntar primeiro. Tá. Lara tinha uma pergunta, amiga. Pode fazer, Lara. É a primeira. Tá. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim. Pronto. Professor, a minha dúvida é em relação a quando a gente tá já na fase 4, né, de interpretar, de pesquisar, enfim, ler os artigos que a gente selecionou. E aí esses artigos, eles acabam que não respondem a nossa pergunta de uma forma efetiva, por mais que nós tivermos selecionado ele, né, depois de um processo. E aí, qual seria a solução mediante isso, né? Se a gente, por exemplo, buscaria em outras bases com os mesmos descritores, se trocaria os descritores, ou então se modificaria a pergunta, qual seria o processo mais assim, proveitoso para não meio que desperdiçar toda a pesquisa que já foi feita? Pronto. A gente tem que ter muito... essa fase preparatória, Lara, ela é muito importante. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado na fase preparatória da busca na literatura, certo? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, para evitar, né? Para evitar essa questão de que, na verdade, tipo assim, nadei, morri na praia, né? A gente precisa pensar no planejamento
e nas combinações, porque antes que isso aconteça, a gente tem que fazer todos os tipos de combinação. Sabe aquela coisa que eu nem lembro mais de análise combinatória? 1, 2, 3. 1 com 2, 1 com 3. Vamos pro 2. O 2 com 1 já foi, porque tem 1 e 2. Agora, 2 com 3. Certo? Aí vamos de novo. o 3 já foi com 1, o 3 já foi com 2. Então, não tem mais busca com 3. Então, essa análise, ela precisa ser feita. Porque o que vai responder a sua pergunta de partida? É quando você trunca todo mundo. Que nem sempre truncar todas as palavras, você vai ter artigos suficientes para revisão. Então, você vai ter que anotar todas as combinações. Quando eu falo truncamento, eu estou falando de combinação. Eu estou abrindo aqui a base, e aí eu tenho as linhas, certo? As 3 linhas, por exemplo, estou pensando aqui na estrutura do Medline. E aí tem os operadores booleanos aqui, o AND, o OR e o AND NOT. Então, eu faço aí, vamos lá, a primeira palavra é educação em saúde e enfermagem. E aí eu clico. 7.000 artigos. Tá. Nota aqui, 7.000. Eu trunquei essas 2 palavras. Agora vamos para a terceira. Educação em saúde, and enfermagem, and pré-natal. Caiu para 200. Qual é que você vai ler? Você vai ler os 700 ou vai ler os 200? Você vai ler os 200. Possivelmente vai estar as respostas nos 200 artigos. Professor, e os 6.800 que não ficaram? Cabe a gente passar? Deixa eles lá. É impossível que a gente vá visitar 6.800 artigos. Eu estou falando de uma busca grosseira, porque ainda tem filtro. Lembrem que vocês têm critério de inclusão e exclusão. Lembrem disso. Estou falando de uma busca generalizada. Eu não estou nem aplicando os filtros ainda. Quando eu falo de filtro, eu estou falando de critérios. Qual é o ano que vocês vão escolher? Os últimos 10 anos? Eu sugiro que seja dos últimos 10 anos. Quais vão ser as línguas? Inglês, português, espanhol? Vão ampliar para o francês? Tá? Vocês só querem textos completos? É um outro critério. Quando você aplicar isso tudo, dos 200 vai ficar 7, vai ficar 10, vai ficar 20. Então, antes que a gente chegue, né, na parte de análise, e perca essa coisa, a gente tem que ter um planejamento bem elaborado. A gente tem que ter um bom planejamento. Certo, professor. Certo? Aí agora eu vou fazer, aí eu vou falar o inverso também, outra possibilidade, Lara. Se chegou, a gente fez todo esse planejamento, criterioso, não achou, revisa descritor, amplia a base e amplia critérios, certo? Tem que ampliar, não tem como. Então vamos ver outra base, vamos ampliar o critério para ver se a gente encontra artigos. Isso tudo tem que estar no caderninho anotado, a coisa mais linda e fofa para a posterior escrita do desenho metodológico do artigo de vocês. Tudo isso o revisor vai pedir. Certo? Como foi a busca, como foi que acharam, quantos artigos acharam, como é que foi o truncamento, quem analisou, qual foi que utilizou. Tem que ter tudo isso muito bem elaborado. Certo, professor. Pronto, agora o Elário tinha uma pergunta. Boa noite, professor. A dúvida que eu fiquei foi em relação ao instrumento que a gente utiliza para avaliar os artigos. Pelo que eu entendi, já existem instrumentos de avaliação, mas, por meio da fala do senhor, eu entendi também que a gente pode criar os nossos instrumentos. Aí, esses instrumentos, por nós, eles teriam que ser validados? Como é que funciona? Não precisa ser validado, certo? Você pode criar um instrumento que o grupo decidir que vai avaliar os artigos a partir daquele instrumento. Tá certo? Pode-se utilizar instrumentos padrão ouro de avaliação de artigos? Sim, pode utilizar.
né? Mas não adianta a gente utilizar um instrumento padrão ouro se a gente não consegue avaliar aquele instrumento. Porque tem coisas muito detalhadas, então tem coisas que, na verdade, eu não sei avaliar desenho metodológico, quantitativo. Então, eu não sei como é que faz um cálculo. Eu conheço o desvio padrão, mas eu não vou dizer que ele fez certo ou errado. Então, eu não vou utilizar. Ou a equipe que está comigo na revisão tem um expert em desenho quantitativo de desvio padrão. Não adianta a gente utilizar um roteiro que a gente não sabe avaliar. Agora, que é importante ter um instrumento que avalie os artigos que foram incluídos, sim. Isso sim. E aí a gente pode criar. E tem vários instrumentos, tanto qualitativos quanto qualitativos e quantitativos. Eu acho até que eu tenho um instrumento qualitativo. Depois eu posso até ver e posso mandar para o Nicolas para dividir para vocês. Ou eu não sei se eu tenho. Eu também tenho eu acho que eu tenho outros instrumentos para avaliação de artigo. Eu vou ver o que eu tenho no meu computador de instrumento e vou socializar com vocês. Eu acho que eu devo ter. Tá? Mas uma coisa que antes da próxima pergunta, uma coisa que é muito importante são as anotações nessa hora da busca. As coisas têm que ser muito organizadas. Se vocês vão dividir as tarefas, então a mesma orientação dada para a Sabrina tem que ser dada para a Lara e que tem que ser dada para o Elário. Então, a gente não pode, se for dividir tarefas, não pode ter tarefas diferentes. Claro, tu vai utilizar a palavra A e B. Lara, tu vai utilizar a palavra C e D. Não. As mesmas palavras-chave que a Lara utilizar na base tal, o Elário vai utilizar na base dele. Só que aí a base do Elário é em inglês e a base da Lara é em português. E aí a Lara vai utilizar a descritor em português e o Elário vai utilizar os sinônimos e as traduções mais aproximadas em inglês. Inclusive, quando é o inglês, na verdade, tem que investigar. Até porque o MESH e o DEX, que são os descritores de ciência da saúde, já falam. Então, o descritor que tem em português já tem inglês, já tem espanhol, já tem francês. Então, você utiliza aquele. E tem os sinônimos lá embaixo, que você pode colocar o O. Então, eu vou utilizar, sei lá, healthcare, sei lá, health mais alguma coisa, então eu vou colocando o O entre eles para dizer assim, não, tudo são sinônimos. Se eu não achar com esse termo, eu acho com esse. Ou acho com esse. Ou acho com aquele. Então, assim, tem que ter realmente muito cuidado com isso. E deixar muito anotado, gente. Tem que deixar tudo anotado. A busca talvez seja uma parte também muito interessante, porque a pergunta do revisor é como é que você chegou à quantidade de artigos. A pergunta de quem vai avaliar um artigo de revisão integrativa da literatura é a lisura da busca, sabe? Assim, o critério da busca. Ou seja, como é que você chegou aqui? O que foi que você fez? Então isso aqui é, de fato, o que a gente precisa fazer. Assim, tem muito cuidado com relação a isso. Então, essa coisa da busca, ela é muito importante. Tá? Mais perguntas? Pronto, agora eu ia perguntar, professor, assim, já parecido com o que o professor estava falando, se eu for colocar, por exemplo, dois revisores fazendo aquelas perguntas e aplicando mais na frente os instrumentos para aqueles mesmos artigos, eles têm que ser cegos para a análise de um do outro, para as buscas um do outro. Então, tipo, eu não posso, por exemplo, estar dividindo um documento online. Não pode. É às cegas. O mesmo artigo vai ser analisado, né? Vai ser analisado pela Manuela e vai ser analisado pelo Nicolas. Tal dia o Nicolas se junta com a Manuela. E aí o Nicolas vai dizer qual foi a pontuação dele, a avaliação dele, e a Manuela vai dizer a pontuação dela. Ele vai ter um ponto de corte. Se estiver dentro do ponto de corte, estiver dentro do ponto de corte, ok, não é o que se discutiu, o artigo já está incluído. Porque se você for colocar no mesmo padrão, aí você vai, na verdade, como tem aqui, a Camila falou, né, influenciar. Na verdade, vai ser
conflito de interesse, né? Tipo assim, ou então vai ser, não é nem conflito de interesse, não, minha gente, tô ficando doido. Vai ser enviesado. Exatamente. Né? Tipo assim, vixe, se ela gostou, eu acho que eu vou gostar também. Não tem lisura, não tem cientificidade nisso. O bom é você ter critérios diferentes. Porque tem duas subjetividades, né? Tem duas subjetividades, assim. Então, seu pensamento e o pensamento do outro. Dentro de aí tem um instrumento, que aí é essencial. Agora, não é eu acho. Eu acho que esse artigo é ótimo. Não. O eu acho não deve existir na hora da avaliação dos artigos, tá? Tem que ter um instrumentozinho. Olha, gente, essa pontuação se deu porque eu dei tantos pontos aqui na metodologia, porque, na verdade, na minha opinião, ele pecou nisso. E aí você vai ter que confrontar com a Manuela, mas ela vai dizer, não, mas aqui, aí o consenso pode mudar o instrumento, tá certo? Não tem, nesse momento da discussão, o artigo pode ser incluído ou pode ser retirado. Pode entrar no consenso, não, beleza. Então, acredito que a gente não deva incluir esse artigo. Fim, esse artigo foi retirado. Certo? E aí tem que ter toda essa contabilização, né? Tipo assim, quantos artigos avaliados pela dupla Nicolas e Manuela? X, ok. Quantos desses artigos foram, de fato, incluídos? X. Os outros foram excluídos por quê? Por isso, por aqui. Exatamente, quando vai fazer a seleção. Isso, quando a gente está fazendo a nossa seleção do processo seletivo, é parecido com isso. Cada um de nós tem o mesmo instrumento, mas cada um está dando notas diferentes e particulares, e que ninguém sabe a nota que o outro está dando, você dá a sua, e o sistema contabiliza. Perfeito, mano. Exatamente. Pronto. E aí você vai precisar. Pode perguntar. Não, a Camila tinha uma pergunta. Professor, na hora que a gente vai analisar esses artigos criticamente, a gente tem que fazer uma crítica baseada em literatura externa? Não precisa fazer uma avaliação crítica nessa. Na verdade, essa avaliação crítica é esse instrumento mesmo, tá entendendo? E muitas vezes já é muito claro no objetivo, já é muito claro no instrumento, então não há necessidade de você acessar teorias para fazer isso. Não, você só tem que preencher o instrumento. A criticidade, na verdade, ela aparece quando você lê e atribui um conceito. E que a gente sabe que a avaliação é uma atribuição de juízo de valor, grosso modo falando. Todo processo de avaliação é isso. E é um processo subjetivo. A maneira como eu avalio pode ser diferente da maneira que você avalia. Porque é subjetivo. Dentro do mesmo instrumento, Gente, isso é muito comum, por exemplo, na avaliação de TCC. Eu detesto essa coisa de unanimidade. Não gosto, sinceramente falando, não dá uma nota única aqui, não dá para dar uma nota única. Não dá, você tem o seu critério de avaliação, então tem que ser crítico. Depois junta, cara. Se tiver muito divergente, fazer o quê? Porque tem pessoas que são muito complacentes e pessoas que são muito rigorosas. Eu confesso que eu sou uma pessoa muito rigorosa. Mas eu também tenho, claro, né, tenho sentimentos. Mas eu sou uma pessoa muito rigorosa, principalmente com o trabalho de conclusão de curso. Então eu não vou querer entrar em consenso de maneira alguma. Por quê? Porque eu leio. Eu não faço de conta. Eu leio. Eu estou lendo essa dissertação desde quinta-feira passada. Eu ainda nem terminei. Aqui na minha tela, para quando eu finalizar esse momento, eu voltar a fazer as leituras. Porque eu leio. Então, eu não vou dar uma mesma nota. Eu vou aplicar o instrumento que deve ser. E eu vou dizer por que eu estou dando essa nota nesse critério. Porque eu leio. Então, na hora de vocês avaliarem realmente os artigos, gente, é esse momento. Não precisa ser um instrumento difícil, né? Não é um instrumento, ai meu Deus, que instrumento complicado, difícil, não. É algo que a gente consiga avaliar.
a gente consiga sentar, igual o instrumento de vocês de seleção né, dos meninos, vocês devem sentar, os instrumentos, vocês devem ter uma familiaridade com esse instrumento, vocês já aplicaram outras vezes, e aí fica muito bacana de vocês conversarem. Nossa, por que tu deu 7 nesse critério? Ah, porque ele apresentou isso, isso e isso. Eu discordo, na verdade eu dei isso, ele apresentou isso, isso, aquilo. Ok, mas vocês entendem o instrumento e é legal quando entra um consenso. Beleza, então, o que a gente vai colocar aqui? Vai dar aqui pontuação para isso? No caso da revisão integrativa, vocês têm que decidir se vocês vão incluir ou não aquele artigo. Mas tem que ter criticidade, sim. Tem que ter criticidade. Tá bom? Perfeito. E aí, professor, na questão da quinta etapa, já puxando um pouco para a sexta também, né? Porque a gente estava vendo lá naquele artigo, né? Que na quinta ele compara com, enfim, as discussões dos principais resultados, mas na sexta ele fala de reunir e sintetizar, né, os conhecimentos. E aí eu queria saber se a gente poderia fazer essa analogia com a sexta, puxando uma questão para conclusões e considerações finais, no sentido de onde eu vou fazer os meus apontamentos e dizer, tipo assim, existem lacunas nesse conhecimento, né, existem, enfim. Está em 2 polos agrícolas. Na verdade, a síntese do conhecimento é exatamente todo o documento, né? Ele fala, deixa isso claro, que é a própria revisão integrativa, mas a síntese também, ela traz um pouco das considerações finais, ou seja, a partir do que eu achei de resposta, o que eu considero como algo final, né, daquilo que eu queria, de fato, responder. E aí, é claro que crescido a isso, a gente pode, claro, né, falar um pouco sobre as recomendações, as sugestões, as lacunas, etc. Mas a síntese é a própria revisão como um todo, e aí a gente pode, sim, ter parágrafos ali de considerações finais e conclusões para dizer assim, não, realmente é isso aqui que a gente achou nessa revisão. E que, de fato, né, talvez, né, pelos limites dos próprios critérios, porque a gente vai ter que criar critérios, né, a gente não vai ter uma revisão aí full time, ou, enfim, tem critérios, então, talvez, dado o limite daqui, a gente não consiga ter ascendido para algumas áreas que são importantes para essa temática, por exemplo. Pode se concluir dessa forma. Entendi, professor. Obrigado. Eu acho que eram essas perguntas de quem tinha me sinalizado que tinha pergunta. Gente, se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser se pronunciar. Acho que os meninos estão ok, ninguém me falou nada. Essa era a Então, assim, eu acho que vocês, né, acho que assim, a disparada aqui, acho que você acha que você já deve ser dividido, né, quem é que já deve ter decidido como é que vai ser, qual a revisão, na verdade, qual é que vai ser o objeto. E aí, quando tiverem já com a equipe definida, de quem é que vai participar da revisão, qual é o estudo que vocês vão, na verdade, elaborar, né, o estudo que vocês vão fazer. E aí, à medida que vocês vão, de fato, tendo essas dúvidas e aí, né, buscando, vocês podem entrar em contato comigo, né? Aí o Nicolas pode ver, né, Nicolas, você vai acolhendo as demandas e vai me dizendo, a gente vai socializando. E aí, quando tiver uma coisa muito mais consistente, assim, né, de dados, na verdade, que vocês tenham, aí a gente parte para talvez para um momento mais laboral, prático, de organizar a escrita, né, e aí eu acho que é a hora que apresenta como é que elabora um artigo científico de revisão integrativa da literatura, né, e aí a gente pode falar um pouco sobre como é que se estrutura esse artigo científico, qual é o limite, porque também eu tenho que avaliar qual foi o limite da revisão de vocês, porque pode ser uma revisão muito gigantesca, que não vai ser possível você inserir só no artigo científico, a depender do objetivo que você vai querer, porque às vezes a gente se surpreende. Às vezes a gente tem um objeto, e quando você vai adentrar a literatura, e aí vai aparecendo, vai evoluindo integrações sobre aquele tema, e às vezes, você pode perder o controle, diz, meu Deus do céu, eu tenho 100 artigos.
e todos são muito importantes para o que eu quero, e aí eu não vou conseguir fazer uma revisão integrativa e para explorar num único artigo 100 revisões, né? Ou seja, uma integração de 100 trabalhos. Então, assim, eu tenho que avaliar essa dimensão, avaliar o material que vai nascer desses resultados, para a gente poder pensar como é que a gente estrutura o artigo científico e aí escolhe a revista para publicação. E aí vocês, é claro, fica aqui, eu continuo, talvez a gente vai começar no semestre que vem a ter algumas coisas presenciais, eu não sei, né? Mas eu acho que muita coisa remota também. Eu não tenho ainda o meu calendário do próximo semestre. Na verdade, eu acho que eu vou entrar de férias na próxima semana, de 19, vou realmente ficar de férias uns 15 dias mesmo para espairecer. Mas aí vocês podem contar comigo, né? E se for uma dúvida ou outra, Nicolas, nesse período de férias não tem problema não. Se vocês forem começar a fazer agora, nesse período de férias, então, assim, pode mandar mensagem no WhatsApp, que quando eu tiver, né, assim, tipo, se eu não estiver ocupada para né, e aí eu posso responder, não tem problema, tá certo? Mas aí, para a gente se encontrar de novo remoto ou presencial, aí eu preferi que a gente marque somente em agosto mesmo, porque aí eu vou estar realmente de férias nesse período, tá bom? Mas, assim, eu sigo me colocando à disposição para ajudar vocês nas construções, né, desse trabalho, do projeto, enfim. Demanda que vocês, né, sentirem necessidade. Sim, professor. E assim, a gente vai realmente começar do zero, né? Então, como você estava falando, a gente vai primeiro elencar as nossas perguntas, né? E, enfim, eu acho que todo esse processo vai durar um tempo e aí, com certeza, a gente ainda vai demorar um tempinho até estar no ponto de mostrar e dizer para o professor, e agora? E eu acho que esse momento já foi muito útil, assim, para a gente ter noção melhor de como começar e o que fazer. Então, eu queria agradecer demais, porque a gente tinha lido, né, e lendo a gente já tem uma noção boa, mas no artigo tinha muitos detalhezinhos, né, que se perdem e que a gente ganhou no encontro. Então, Ave Maria, agradecer demais, só de novo. Pois contem comigo, tá? Podem me acessar, você tem o meu número, meu e-mail, e aí qualquer coisa que vocês necessitarem, a gente vai conversando. Não percam essa oportunidade, eu acho muito lindo isso de querer produzir, então, assim, não deixe essa chaminha apagar, né? Então, assim, não deixe mesmo. Eu acho muito legal quando eu vejo alunos que queiram produzir, por isso que eu estou aqui, tá certo? Porque eu gosto não só de ajudar, mas eu adoro esse momento de ver pessoas interessadas para pesquisa, tá bom? Mas contem sempre comigo, sempre uma satisfação, né, estar com vocês. Pois obrigado, professor. E beijo, gente. Boa noite. Obrigado por terem... Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.